O pior erro de quem investe pensando no longo prazo, do investidor de longo prazo. O pior erro do investidor buy and hold. Senhoras e senhores, se você é daqueles que investe pensando no longo prazo, assim como eu, usando aquela famosa estratégia do buy and hold, fica ligado aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou te contar qual é o pior erro que muitos investidores cometem, não só os investidores iniciantes, mas os investidores iniciantes também, e também os investidores que já estão nessa jornada aí, quando estão aplicando a estratégia do buy and hold. Eu vou te mostrar como você vai evitar esse erro para que o seu futuro financeiro, o seu futuro com os seus investimentos continue sólido e seguro. Todo mundo já ouviu falar dessa estratégia do buy and hold. É uma das estratégias mais seguras para o longo prazo. É uma estratégia que eu sou adepto. Eu falo que a nossa estratégia ela não é simplesmente o buy and hold, mas o buy and hold, o comprar e esperar, faz parte. Para mim, investimento é sempre uma jornada de longo prazo. Sempre o foco é o longo prazo. A gente pode ter resultado no curto prazo? Sim, inclusive a gente sempre tem, ou pelo menos na maioria das vezes a gente tem. Mas inevitavelmente, no longo prazo, o resultado ele vai vir se você não cometer os erros que eu vou falar aqui para você nesse vídeo. E a filosofia do buy and hold, ela tem uma metodologia, uma ideia muito simples, que é comprar boas empresas e segurar essas empresas. Não vender, ficar com elas por anos. Só que a verdade é que muita gente se perde no caminho e acaba cometendo um erro que pode ser fatal na maioria das vezes, que pode custar muito caro lá na frente. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Se você já é um investidor, se você está começando a investir, independente de quanto, de como que você investe, escreve aqui nos comentários. Já estou investindo, eu sou buy and hold, eu sou adepto de comprar, esperar, construir patrimônio, viver de renda. Escreve aqui em que momento que você está. Bom, o buy and hold, para quem ainda não sabe, é uma estratégia de investir em boas empresas, segurar essas ações por muito tempo e aproveitar o crescimento da empresa, dos negócios ao longo dos anos. Simples, né? Todo mundo consegue entender e faz muito sentido. Empresas lá nos Estados Unidos, por exemplo, como Apple, como Amazon, ou aqui no Brasil, Itaú, WEG, são exemplos clássicos assim de grandes empresas que recompensam seus acionistas ao longo do tempo. Se a gente olhar o gráfico dessas empresas ao longo do tempo, é algo maravilhoso. Por exemplo, se você tivesse investido $1.000, e é só um número, tá? Talvez você tenha muito mais do que isso, talvez você não tenha $1.000, é só um número para você ver uma comparação. Se você tivesse investido $1.000 na Apple há 10 anos, hoje você teria $8.900. Se você tivesse investido $1.000 na Amazon há 10 anos, hoje você teria $12.700. Aqui no Brasil, R$ 1.000 no Itaú há 10 anos atrás, hoje você teria mais de R$ 6.200. E na WEG, se você tivesse investido R$ 1.000 e não tivesse feito mais nada, hoje você teria mais de R$ 11.000. E isso parece ser muito bom. E isso deu muito certo, por exemplo, com essas 4 empresas que eu mostrei aqui para vocês. Só que agora eu vou falar sobre o pior erro que muitos investidores de longo prazo cometem. Eles ignoram as mudanças nos fundamentos da empresa. O buy and hold, o comprar, segurar e esperar, não significa necessariamente segurar para sempre, independente do que aconteça. O mundo muda, os negócios mudam, as empresas mudam, e se você não acompanhar os fundamentos da empresa, se você não acompanhar os balanços da empresa, pode ser que você acabe segurando uma empresa, uma ação que não tem mais aqueles fundamentos, não tem mais aquele potencial que tinha lá no início que levou você a investir nela. Tem muita gente que pensa que o buy and hold é simplesmente comprar e esquecer. E não é. Isso não é verdade. Uma empresa ela pode começar muito bem e ao longo dos anos pode mudar a sua gestão, pode perder participação no mercado, pode surgir um concorrente ou pode até enfrentar crises que deixa a empresa numa situação ruim. Se você continuar segurando cegamente, sem analisar os resultados, sem analisar a saúde do negócio, os números, e você não precisa fazer isso o tempo todo, você pode fazer isso uma única vez por ano, você pode, dessa forma, cometer o pior erro e destruir todo o valor do seu investimento. Por exemplo, Azul.
companhia aérea, e a Gol, Americanas, a Oi, o IRB, que já foram apontadas como ótimas empresas. Se abrir a internet, estava todo mundo falando dessas empresas em algum momento. Essas empresas, elas se perderam no caminho. E quem ficou insistindo, achando que elas iam dar a volta por cima, se deu muito mal. Por exemplo, se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria R$157. Se você tivesse investido R$1.000 nas Americanas há 10 anos, hoje você teria R$1,10. Você transformou R$1.000 em R$1. Se você tivesse investido na Azul e na Gol, que andaram praticamente juntas aí nesses últimos 10 anos, se tivesse investido R$1.000, hoje você teria R$128. Um baita prejuízo. Se você tivesse investido nessas empresas, simplesmente segurado para sempre, você teria perdido praticamente todo o seu dinheiro. O grande segredo é que quando os fundamentos mudam, o seu investimento também deve mudar. Eu costumo dizer o seguinte, muita gente pergunta, Edu, qual é o momento de tirar uma ação da carteira? Eu falo, é quando a razão dela ter entrado mudou. Se você colocou aquela empresa porque ela tinha uma boa gestão e ela começa a ter uma má gestão, mudou o fundamento que fez você investir. Então tira. É porque ela pagava dividendo, agora ela não paga dividendo. É porque ela dava lucro, agora ela não dá lucro. O grande problema é que a maioria das pessoas, principalmente quando está no começo da jornada dos investimentos, acaba colocando empresas na carteira porque vê um vídeo na internet, porque vê um post no Instagram, porque vê uma notícia num site muito respeitado. E isso é um grande erro. Eu acho que o segredo mais importante de todos é analise e pense muito bem antes de comprar uma ação, antes de investir numa empresa. Quando você compra uma ação, você está se tornando sócio dessa empresa. Você vai se tornar sócio de uma empresa que está com problemas, de uma empresa que você não sabe muito bem o que faz. Jamais coloque o seu dinheiro em uma empresa, em uma ação, só porque você viu uma notícia ou alguém falando na internet. Não siga esses argumentos. O objetivo, inclusive o objetivo desse canal, o objetivo desse vídeo, isso aqui não é uma recomendação de investimento, nem na empresa A, nem na B, nem para investir em ações, nem para não investir. O objetivo desse vídeo aqui é te trazer conhecimento para que você seja um investidor independente, para que você não tome decisões erradas porque você viu uma notícia na internet, porque você viu alguém mostrando um pedaço de um gráfico na internet, porque você viu um post no Instagram. Então, o objetivo aqui é te trazer conhecimento para você investir por conta própria. Então, como que a gente pode evitar esse erro de comprar as empresas erradas e segurar da forma errada? A grande chave também está em reavaliar periodicamente os fundamentos da empresa. Por que você investiu nela? As empresas, elas soltam os balanços a cada 3 meses e você pode acompanhar esses balanços. Inclusive, é uma coisa bem legal e mais fácil do que a maioria das pessoas imagina. Só que você não precisa fazer a cada 3 meses. Se você quiser, faz só uma vez por ano. Pega só o balanço anual e aí analisa o balanço anual, compara com o outro, tá melhorando e tá tudo bem. Olha, vê, melhorou, fecha e volta só no outro ano. Vê os pontos principais, receita da empresa, endividamento, as vantagens competitivas, as vantagens em relação ao mercado, vê se algo mudou dentro da empresa, porque se mudou pode ser a hora de você repensar. E tem um outro ponto muito importante também, e eu vou usar aqui o exemplo das ações do Facebook, tá? As ações subiram muito do ano de 2014 até 2021, subiram muito. Só que quando chegou lá em 2022, os resultados eles não foram o que o mercado esperava. E aí as ações começaram a cair muito. E era muito comum ver um monte de vídeo na internet naquela época falando que a empresa já era, que a empresa não era boa, que a empresa perdeu os fundamentos. Muita gente mandava mensagem, eu não vou mais investir no Facebook, Facebook já era. Muita gente vendeu. Por quê? Porque a empresa estava passando por um momento desafiante. Só que a empresa é uma empresa boa. E as ações saíram agora de $90 em 2022 para bater agora em 2024 $590. Então olha só, muita gente confunde isso e acha porque as ações estão caindo que a empresa perdeu os fundamentos. E não é. É só você olhar para a empresa e não porque o mercado está esperando. Muito cuidado com essas notícias e com esse pessoal que adora fazer uma bagunça ou uma festa em cima de alguns resultados. Olha para dentro da empresa que você está investindo. Não é porque as ações estão caindo que ela perdeu os fundamentos de fato. Tem muito investidor que vê as ações vão caindo, passa um período ruim,
um mês, 6 meses, um ano ruim, meu Deus, minhas empresas perdeu o fundamento. Não, às vezes é só algo momentâneo. E tá aí o exemplo do Facebook, que saiu de US$ 90 para US$ 590 em menos de 2 anos. Então, para a gente finalizar, se você está investindo com foco no longo prazo, e eu acredito que você esteja, porque você está aqui, e na minha visão é o único foco que a gente deve ter nos investimentos, o longo prazo, o buy and hold não significa obrigatoriamente segurar para sempre a qualquer custo. A gente tem que acompanhar os fundamentos. Inclusive, essa é uma das razões de você não ter 20, 30, 40, 50 ações, que você não vai nem conseguir acompanhar todas essas empresas. Tenha poucas e boas empresas. Esteja atento às mudanças. E se for preciso, não tenha medo de ajustar a sua estratégia no meio do caminho. Certo, senhoras e senhores? Eu falei que esse vídeo ia ser bom. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda, porque a gente está postando vídeo toda semana. Todo vídeo caprichado para te dar mais conhecimento, mais recursos para você investir por conta própria, para você não depender de ninguém, porque é só assim que você vai ter os melhores resultados. E deixa aqui no comentário se alguma vez você já segurou uma ação que não era para segurar, que era para você já ter mandado embora, mas você ficar esperando aquela ação dar a volta por cima e não deu até hoje.